Eu queria entender um pouco mais do ponto de vista de um cara que já foi militar, que teve uma veia militar. Por quê? Porque eu sou do Emocore, eu choro, eu sou muito bonzinho, não consigo entender a cabeça de um Putin, até mesmo porque nunca... Eu também não consigo, já te adianto. Essa pergunta foi essa. Só especula. Vamos especular. Se você tem um líder que faz uma guerra de narrativas, né, que vocês chamaram no podcast de vocês, dois líderes doidões, o chinês e o russo, uns caras muito loucos, megalomaníaco, que fazem abertamente uma guerra de narrativa, ou seja, só chega para a população aquilo que eles querem. Você não acha que um ocidente muito bonzinho também só tem a perder? Que tinha que ter um loucão daqui do lado de cá também? Para combater um loucão, não tem que ter se você é um loucão bem intencionado, suponhamos que o ocidente seja o bem intencionado. Se você é loucão bem intencionado, você não tem que ser mais loucão do que o loucão que é mal intencionado do outro lado? Do ponto de vista militar. Foi a pior pergunta que eu já fiz na minha vida. Não, eu entendo a sua pergunta. E o que acontece é que por conta do surgimento de líderes assim no Oriente, a gente vai ter o surgimento de líderes assim no Ocidente. Isso vai acontecer. Naturalmente. Talvez já tenha acontecido. Talvez o Trump fosse esse cara. Só que o ponto é que, enquanto lá esse líder, porque são ditaduras, não estou falando que isso é melhor, é o que acontece lá. Enquanto lá esse líder surge e fica, aquele surge e vai sendo trocado. Então porque é difícil aqui você tem manter... uma liberdade de informação muito grande. Também, e aqui é uma democracia. O pessoal pode ter 1000 críticas, talvez a eleição americana tenha tido tal coisa, aqui no Brasil não sei o quê, mas está trocando o poder, né? É uma e democracia entre grupos de verdade, né? opositores. Isso. A hora é republicana, a hora é democrata nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, antes era o PT, agora veio o Bolsonaro, quem vai vir depois? Não sabemos, né? Mas esse é o ponto, o poder tá trocando de mãos. Agora você olha na China e na Rússia, o poder não troca de mãos. Então, o ponto é que esses caras conseguem se preocupar, como você disse, com questões de longo prazo, de maneira que aqui a gente não consegue se preocupar. A China pensa em 100 anos. Ele já tem o plano, daqui a Exatamente. 100 anos... O Putin, ele tem uma reforma constitucional que foi feita na Rússia que diz que ele pode ficar no poder até 2036. Aí muita gente fala que ele tá doente, né, que tá com câncer, terminal, especulações, a gente não sabe se tá ou não. Mas o ponto é que se ele não tiver doente, tudo bem que ele é um cara que tem 70 anos já. Eita! Tem 70 anos. Tá bem, parece velho. muito menos, né? Tá Pois bem, mano. Ele tem 70 anos, então ele não vai viver, muito provavelmente, até 2036. Ou não, né? Não sei. Mas, em todo caso, ele tem um estímulo para pensar em questões de mais longo prazo. E enquanto aqui, o estímulo é para o cara pensar na próxima eleição. Ele entra já pensando na... Exatamente. O Thomas Sowell, que é um economista americano, ele diz que o político ele tem 3 preocupações, né? A primeira eleição, a segunda reeleição e a terceira, seja lá qual for, vem muito antes, muito depois, aliás, das outras duas. E provavelmente é eleger um sucessor ainda. Vai saber qual é a quarta. Então, esses caras, eles pensam de maneira diferente, podem agir de maneira diferente do Ocidente. Aqui a gente está muito menos baseado na figura de um líder central, né? A força do Ocidente é uma economia muito mais descentralizada em comparação com a economia do Oriente, assim, que tem um poder central muito forte, ditando os rumos do país, né? Que é como acontece na China com o PCC e na Rússia com o Putin. Então, isso daqui rende um Reels, hein? Perini acha que um bom pensador de longo prazo é o que? É um comunista. Né? Aí vai virar um... Perini apoia o Putin. Sim. Vamos botar uma farda soviética aqui. Já uma já tem ditadura a capa. E faz um NFT, vai bombar. Já tem a capa. É complicado. O pessoal, hoje em dia, é muito Virou raso. um bando de torcedor, Se eu né? falar aqui, o Lula, ele discursa bem, né? Ele hipnotiza o povo. Vamos falar, petista. Sim. É sempre soube. Sempre soube. O Lula é carismático. Falam, você cairia na lábia dele. Exatamente, é assim que funciona. Mas o Dória foi no podcast, já estão falando que eu me filiei ao PSDB. Aqui, é assim que funciona. Aqui no Brasil, eu tô lembrando agora dos últimos governos, você até falou do Lula aí, ele tentou muito suavemente meter um terceiro mandato, tentou tudo, mas as instituições democráticas, mesmo um pouco fragilizadas, elas ainda barram algumas coisas que o pessoal tenta, né? Na Argentina tá ficando um pouco mais fácil, eu acho que ela vai esgarçando um pouco a democracia quando você consegue que pessoas condenadas voltem ao poder, como a Cristina Kirchner, que era lá... já tinha vários problemas, mas bem ou mal é difícil, né? Você consegue ter uma transição. O próprio Trump entrou, saiu, acho que saiu um pouco pela pandemia também, porque antes era pleno emprego, a economia americana estava voando, mas era mais difícil. Agora, esse pensamento de longo prazo para a economia do país é melhor. O grande problema é que você concentra muito poder, né? A fortuna estimada do Putin é de 200 bi de dólar.
Caralho, é mais que o Warren Buffett, não é? 200 bi Cara, de dólar. Eu Ele não é o sei se maior ele é o pelas mais minhas rico contas. ou seria o segundo mais rico. Depois do Elon Musk, talvez? É, seria isso. Eita, nós. Só que eu não sei o que eles estimam nisso, né? Será que eles estão colocando a Rússia como se fosse uma empresa e estão vendo parte do valor de Ele mercado deve dela ter seria do participação, Putin? ele deve porque ter você pensar participação na oligarquia em várias ali empresas. que fica em em volta várias dele empresas, também. nos oligarcas, que na realidade o oligarca... É um laranjex, né? Não, era como se fosse nós três aqui, caiu o Império Soviético, o Vamos Boris privatizar Yeltsin, tudo quem tem dinheiro. os outros caras chegaram aí, Pete, você é meu amigo, cara, você vai ser dono dessa empresa aqui que produz peças para automóveis. Aí você virava o oligarca do Eu sou o seu do Boris negócio. Yeltsin, aquele bêbado que te constrange. Nesse ponto... Aquele nesse bêbado que constrange o podcast. Mas isso que você tá falando, para quem não sabe, Boris Yeltsin foi um líder na Rússia. Tem até uma foto dele que eu postei hoje, falando sobre a inauguração do primeiro McDonald's na Rússia, que foi em janeiro de 1990. E foi um marco, né? Porque, pô, primeiro McDonald's na Rússia. Será que as pessoas vão lá Foi em comer, 90? não vão? Foi por Foi aí. antes de cair a União Soviética. Isso caiu em então. 91. E ficaram anos aí, acho que começou a negociação em 76 para poder abrir. Mas quando abriu, 5 mil pessoas na fila. E no primeiro dia, 30 mil pessoas comeram no primeiro McDonald's. Agora eles têm... A franquia se pagou em um dia. É isso. Eles têm 850, tá fechado, né? Mas o Boris Yeltsin, quando ele tava lá e tal, ele era uma vergonha pra Rússia. Quem pesquisar Boris Yeltsin, acho que tem discurso dele bêbado, caindo no chão e tal. Então, quando o Putin entrou, também teve um pouco daquela questão, putz, agora tem um cara que pelo menos vai ter uma certa força. Então, pro russo... Tem uma imagem, né? Exatamente, pro russo que tem um certo porte, talvez uma questão nacionalista ainda sempre teve, ter um líder forte também é importante. Faz diferença. Aqui no Brasil, não sei se faz tanto, mas para o russo, eu acho que isso faz muita diferença. Talvez isso ajude muito o Putin ainda a estar lá.